Doutor Geraldo, muito obrigado por nos receber. O nosso público, né, que nos assiste é composto por caminhoneiros, mas principalmente de pessoas que vivem da estrada, né, e que têm no caminhão o sustento da sua família. É dali que ele tira o seu rendimento. E a repercussão foi tão grande desse programa de renovação da frota que a gente voltou aqui e para falar com o senhor, que é uma liderança que está à frente disso. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta assim, bem direta, né? Qual é o real objetivo e de que forma esse programa para renovação de frota ele vai impactar na vida desse caminhoneiro? Olha, Francisco Garonce, agradecer o convite para estar aqui no Brasil Caminhoneiro. O presidente Lula lançou o programa Move Brasil. Então, o que nós estamos fazendo? Um caminhão, ele não é barato, ele é caro, especialmente caminhões médios, caminhões pesados. Então, o Finame, a taxa de juros, estava de 22% a 24%. Então, nesse programa já está valendo, o caminhoneiro já pode procurar as montadoras, as concessionárias de caminhão ou os bancos. A maioria das concessionárias até tem banco e vai conseguir um financiamento com juros de 13% a 14%, quase metade, 13% a 14%, 80% no fundo garantidor, tem uma garantia do fundo garantidor, 6 meses de carência e 5 anos para pagar. Então, juros cai a quase metade, 13 a 14, 6 meses de carência e 5 anos para pagar. O aumento do número de caminhões, será que isso daí também não pode jogar o frete para baixo a partir do momento que nós tivermos um número maior? E a gente sabe que a realidade do autônomo ela é bem diferente das grandes empresas que têm acesso, normalmente, compram em grande volume, a um preço melhor. Mas como que o senhor entende essa entrada de um volume maior de caminhões, mas não é somente isso, é principalmente buscando a renovação, né? Exatamente. Não se pretende aumentar o número de caminhoneiros. O que nós queremos é renovar a frota. Aliás, uma parte até, os juros aí caem até um pouquinho mais, se alguém pegar um caminhão com mais de 20 anos de uso, mais de 20 anos, e fizer a reciclagem, caminhão bem velho, fizer a reciclagem, cai ainda mais os juros. Então a ideia não é aumentar a frota, mas é renovar a frota. Isso que eu falei de juros de 13% a 14%, carência de 6 meses, 5 anos para pagar, são caminhões a diesel e caminhões, geralmente a diesel. Se for biogás, biometano ou elétrico, aí os juros é menor ainda. Então, que aí tem recurso do fundo do clima. A gente recebeu várias perguntas na redação. Uma delas é de até um empresário, né, da área de transporte. Eu vou mostrar para o senhor. Eu queria primeiramente parabenizar vocês pela essa iniciativa de liberação desse crédito de 6 bi, que depois passou para 10. E a minha pergunta é, vocês têm ideia de aumentar mais ainda esse crédito? Porque eu vejo que isso é uma coisa que ajuda muito, principalmente o autônomo, que eles estão sempre em busca aí de renovar seus caminhões e muitos têm caminhões muito antigos. Então, com essa oportunidade aí de crédito, eles conseguem renovar os caminhões e, consequentemente, a gente consegue ter aí estradas mais seguras, caminhões poluindo menos, caminhões mais rentáveis. Então, eu acho que é um plano bastante interessante aí, uma ideia bastante interessante. Parabéns aí pela iniciativa. Agradecer a colocação do Buzin, né? Isso. E o programa inicialmente são 10 bilhões e ninguém pode ter mais que 50 milhões, exatamente para distribuir bem o recurso, senão um comprador poderia ficar com um montante muito alto, então está limitado a 50 milhões. E está garantido uma parte para o caminhoneiro autônomo. Eu acho que os 10 bilhões serão suficientes, mas nós vamos acompanhar, acabou de ser lançado o programa, vamos acompanhar a evolução. Então o que eu queria destacar já está liberado, então já pode ir atrás das concessionárias, dos bancos, enfim, e financiaremos o novo e o seminovo.
Então, aquele que está com o caminhão mais velho vai poder trocar por um mais novo. O senhor sabe, né? Hoje há muitos influenciadores nas diversas áreas e alguns deles começaram como autônomos, hoje são pequenos transportadores com 4, 5 caminhões. E um deles mandou uma pergunta que eu vou compartilhar aqui com o senhor. Existe algum estudo que diferencia a taxa de juro da pessoa jurídica do que para o autônomo? Levando em consideração que outros segmentos como produtor rural, existem 3 classes, né? Pequeno produtor, médio produtor e o grande produtor, com diferença de taxa de juros. Com o caminhoneiro, vai existir alguma coisa assim ou vai ser meio padrão para todos os caminhoneiros, tanto como o autônomo ou o empresário? Não há uma diferenciação na taxa de juros. Você tem pelo tipo de energia, de combustível. Então, o caminhão diesel, nessa faixa, 13 a 14, e o biometano, o biogás e o elétrico menor. Aí os juros é menor em razão da questão de ser uma energia renovável. Agora, o que é importante é a carência de 6 meses, o prazo mais longo e o fundo garantidor. O fundo garantidor está garantindo 80% do empréstimo. Então, isso vai ajudar o caminhoneiro a ter acesso a esse financiamento. Então, a grande dificuldade, e você tem razão, Mitchell, é o problema do pequeno, ele não tem as mesmas condições do empresário, do grandão. Então, esse fundo garantidor é exatamente para garantir o acesso ao crédito para o caminhoneiro. Muito obrigado, Dr. Geraldo. E a gente segue no Brasil Caminhoneiro.